Eu agradeço as generosas palavras do professor e agradeço também ao CITSEM e aos colegas do Cláudio por estar aqui me dando o prazer de dividir essa mesa e também a todos aqueles que estão assistindo, tanto aí presencialmente em Portugal, quanto aqueles que estão nos acompanhando pela internet. E como o professor já disse, vou falar um pouco sobre o capítulo da minha tese de doutoramento e, obviamente, por conta do tempo exíguo, a gente não tem como discutir essas questões com mais vagar, mas eu vou tentar fazer um panorama geral do que é aquilo que eu procurei trazer nesse capítulo. E concretamente, eu quero tratar sobre a santidade simulada em Portugal, no caso de duas mulheres, especificamente, Guiomar Mazeda e Maria Mazeda. Guiomar Mazeda, ela nasceu por volta de 1601, em Portugal, e teria falecido após 1642, que é quando desaparece o rastro documental. Ela foi uma mulher abandonada pelo seu marido, que era um pobre lavrador, que também deixou a sua filha, Maria Mazeda, no caso, que ainda era pequena. Diz ela que ele se foi por aí além por dívidas que devia, depois de lhe vender tudo quanto tinha. Então, para ela, que já vivia uma situação de penúria, de pobreza, isso fez com que ela vivesse uma situação ainda mais desfavorável. E como sobrevivência, ela vendeu uma fazenda que herdou e ensinava a cozer algumas meninas. E apesar dessa situação de dificuldade, ela afirma que nunca lhe faltou o necessário para passar a vida. Já Maria Mazeda, também chamada de Maria de Santo Antônio, que era o seu nome de terceira, nasceu em 1615, era conhecida pelas pessoas do seu entorno como uma mulher simples e fraca do juízo. Mas também se reserva a ela algumas palavras positivas, dizendo que ela tem fama de virtuosa, era cristã velha devota e de ordinário gasta as manhãs na igreja, mas é moça pobre e de gente humilde. Gravem isso, isso vai ser importante mais tarde. Torta dos olhos e alegre no seu modo de parecer. E ouvi dizer que desde muito pequena tinha às vezes acidentes da gota coral, que é o termo que se utilizava para epilepsia. Se afirma também que lhes vêm os ditos rápidos por ser muito doente e fraca do miolo. Ela se exercitava num rigoroso programa ascético de jejuns, a pão e água, silício e disciplinas 3 vezes na semana. E a opinião geral daqueles que foram interrogados pelo Santo Ofício é de que suas visões de almas rápidos e estes eram parvoíce e não verdade de Deus, ou ainda as tinham por louquice. Apesar de ela ter conquistado alguma fama na vila de Montemor Velho, ela teve a sua capacidade mental subestimada por essas pessoas. A gente vai ver mais tarde que ela era mais esperta do que pensava. A denúncia foi apresentada pelo padre Manuel de Carvalho, vigário na igreja de São Martinho, no dia 11 de 2 de 1638. Segundo ele, o padre Tomé Coceiro, confessor dessas beatas, digamos assim, fazia reuniões suspeitas de terceiros e terceiras na sua casa, onde ele lia livros espirituais, ensinava práticas de oração, inclusive oração mental, e dava comunhão frequente para as terceiras, principalmente as ditas mazedas. Essa Maria Mazeda, ela tinha raptos e que quando acordava dela, diz que foi levada em espírito para outra vida e dava nova das almas dos defuntos. Então ela, junto com a sua mãe e algumas outras religiosas que viviam no entorno, viviam nessa entourage do padre Tomé Coceiro, ganharam a fama de mulheres de conhecimento de espíritos, que era um serviço, digamos assim, bastante importante num momento em que as pessoas tinham todo o interesse em saber qual era o destino eterno das almas dos seus entes queridos que passaram dessa vida para a melhor. Obviamente que o confessor, o padre Tomé Coceiro, ele recebeu uma fama colateral dessa fama de santidade das suas beatas. E essas mulheres passaram a residir na sua casa, nas casas que ele tinha, que era uma espécie de beatério que mais tarde ele tensionava transformar num recolhimento, certo? E essas religiosas, digamos, apresento a tese aqui de que elas disputavam entre si, nesse grupo, para ver quem tinha mais fama de santidade, competindo pelo favor do confessor para ter o seu sustento e sobrevivência e garantir uma vaga nesse futuro recolhimento que se tensionava fundar. E Guiomar Mazeda, além da mesma forma que a sua filha, ela também tinha alguns episódios espirituais. Ela teria tido um elevamento em que viu espiritualmente uma procissão em que estavam ela e a filha ligadas com uma fita encarnada ao padre Tomé Coceiro. Elas, porém, estavam no lugar mais altas um grau do que o seu confessor. A gente que conhece sobre procissões no Antigo Regime, festas no Antigo Regime, sabe que os locais são muito importantes. Os locais onde estavam na procissão eram importantes e elas se colocavam no lugar de proeminência em relação às demais. E no final da procissão estavam Catarina de Jesus e Ágata das Chagas, que eram rivais das Mazetas. Elas estavam na ponta da procissão.
Esse fenômeno causou grande impressão no padre Tomé Coceiro. Quando Guiomar relatou esse ocorrido para Catarina, ela instou que não lhe negasse aquilo, pois também ia naquela procissão. Seu objetivo era que o dito padre, vendo que ambas falavam por uma boca, lhe desse crédito. No fim das contas, parecia se tratar de um esquema que beneficiaria a todas. E apesar da aparente colaboração, a tese de uma provável disputa é corroborada pelo fato de que a visionária reservou para si e a sua filha uma posição de proeminência em relação às demais, como nós vimos. E o seu confessor era um sujeito que, de acordo com os contemporâneos, de acordo com aqueles que depuseram no processo, era um sujeito bastante crédulo e dava indícios de vaidade. Ele chamava pessoas para presenciar os êxtases de suas confessandas e obrigou as suas religiosas a fazer um voto particular de só se confessar com ele, que é algo que foi condenado por praticamente todos os inquisidores. Ele aprovava e se regozijava com as visões em que era tratado em posição de destaque e desprezava aquelas em que ele não aparecia ou simplesmente não era tratado com a glória que ele merecia, digamos assim. Ele chegou, inclusive, a sair no meio de uma confissão porque estava enfadado por Maria Mazeda não falar nada sobre ele na visão. Ele simplesmente levantou da confissão e foi embora. Ela ficou sem falar com ele por umas 2 semanas, até que eles fizeram as pazes, mas o fato é que ela passou, daí em diante, a fingir algumas visões, a inventar algumas histórias, ela própria diz isso, em que ele aparecia com alguma glória, palavras dela. Guiomar Mazeda não ficou atrás nessa questão da instrumentalização dessas revelações. Ela disse ter escutado uma voz celestial que dizia que Tomé Coceiro, seu confessor, deveria expulsar de casa a sua ama, Isabel de Oliveira. Em seguida, ela teve uma visão do seu menino triste e disse que ele estava assim por causa de Isabel, que era mulher de ruim língua. E era mulher de ruim língua simplesmente porque falava mal dela. E disse que ele deveria expulsá-la e colocar outra em seu lugar, Águeda das Chagas. E depois disso teria bons efeitos espirituais. E o padre acatou e disse que os efeitos realmente ocorreram, que mais êxtases passaram a aparecer, que ele teve mais luz para encaminhar essas mulheres, teve mais aparição de almas, e a gente viu que, e a gente vai ver ao longo dessa apresentação, que muitos desses eventos foram fingidos, certo? Mas o fato é que isso mostra o auto-engano de Tomé Coceiro, mas também o poder de manipulação de Guiomar. Quando pressionado pelos doutores de Santo Ofício, Guiomar simplesmente não soube dar uma razão convincente do porquê o padre deveria expulsá-la, o que mostra indícios de interesse próprio na eliminação de uma rival num contexto de disputa. Catarina de Jesus, que foi uma fingida confessa, dizia que Guiomar era impaciente, não gostava de ser contrariada e, por isso, para zombar dela, a chamava de santa. Guiomar, ela ficava muito contente quando diziam que ela ia no caminho de Santa Teresa. Então ela tinha, apesar de todas essas questões, ela tinha um referencial de santidade que era Santa Teresa de Jesus. Guiomar, por sua vez, dizia que Catarina era moça de Rio de Cântaro, que era uma expressão depreciativa, que tinha espírito maligno e porque dizia a ela algumas palavras descompostas e injuriosas. Guiomar também aponta o seu desfavor em relação à Águeda das Chagas. Lembremos que ela foi uma das indicadas ao Beatério. A sua antiga indicada, afirmando agora não ser amiga dela declarante, por ser companheira da dita Catarina. Então aqui a gente percebe a ruptura de antigas alianças, a formação de partidos e disputas internas dentro desse Beatério, certo? Também havia uma espécie de espionagem mútua, digamos assim, em que Catarina dizia afirmar conhecer os mexericos, palavras dela, de Guiomar, porque a espionava. Ela, declarante, diz Catarina, a estava escutando de perto porque havia na casa jeito para isso. Então elas estavam entre si, observando o que as outras falavam e agindo de acordo com aquilo que elas escutavam. Catarina de Jesus também não ficou atrás e afirmou que teria tido um rapto após a leitura do livro espiritual, o livro dos Passos da Paixão. Quando ela despertou, começou a andar de joelhos pela casa, cantarolando ao divino. E em seguida entrou no oratório que tinha nas casas, que tinha lá na ermida, e saiu de lá com uma imagem em cada braço, São Francisco e Santo Antônio, e um crucifixo nas mãos. Ele puxou o Coceiro e as outras religiosas e seguiu em procissão pela casa por cerca de 1 hora. Depois, ela chamou o confessor e pediu que lhe falasse uma palavra ao pé do ouvido. E o que ela relatou foi que essas imagens teriam lhe caído nos braços por milagre. O que Coceiro acreditou, que mostra mais uma vez indícios da busca de favorecimento pelo patrono. As Mazedas, como eu disse, a espionagem era mútua, as Mazedas seguiram Catarina e observaram através de uma fresta no oratório. E, segundo elas relatam, viram que ela pegou
imagem da mão e colocou nos seus braços. Na verdade, não tinha sido milagre nenhum, mas tinha sido uma coisa bastante humana. Ela pegou as imagens e colocou nas mãos e saiu em procissão. Quando ela relatou isso ao padre, ele, diz ela, pelejou com elas, mostrando-se colérico e apaixonado, dizendo que aquilo era milagre. Com a reação positiva do confessor, Catarina repetiu a pantomima mais algumas vezes e as Mazedas tornaram a espioná-la, confirmando novamente, segundo elas afirmam, a fraude. O fato é que, ao longo do processo em que Guiomar foi duramente investigada, em que essas religiosas confessaram, Guiomar acabou sendo condenada por fingimento, apesar de não ter confessado. Maria Mazeda, no entanto, com a ameaça do tormento e com o fato de as outras já terem confessado, ter fingido, ela confessou seu fingimento, dizendo ela que isso foi com o intento de parecer santa e de a terem nessa conta. As almas que ela afirmava ver, ela dizia que quando ouvia em Montemor dobrar os sinos por algum defunto e sabia quem ele era, encostava o rosto sobre a mão, fazia com que estava dormente, entretanto estava imaginando o que diria. Então, ela ouvia o repicar do sino, ela colocava a mão nos olhos para mostrar que estava tendo alguma visão, na verdade ela estava pensando o que ela ia dizer. Então dizia estar a ver a alma e mandava dizer missas, mas tudo isso, diz ela, era fingido porque nunca viu alma alguma, nem lhe falou. E se fosse alguma pessoa que sabia ser de mal viver, ela dizia estar no inferno e que lá vir andar entre os demônios ardendo em fogo muito negro, sendo tudo mentira e falso, inventado e fingido por ela confidente. O que mostra que essa mulher, vista como simples, fraca do miolo, parva, ignorante, conseguiu, digamos, fazer ardis bastante sofisticados e enganar muitas pessoas que duvidaram da sua capacidade. A hipótese que eu apresento aqui nessa comunicação é que teria havido uma espécie de fingimento não só para obter a fama em si, mas por razões de sobrevivência, de fato. A dita Catarina, que usava de fingimentos para ter em conta de virtuosa, pelo dito Tomé Coceiro determinar fazer o dito recolhimento de terceiras virtuosas e que do mesmo fingimento deveriam usar a ré Guiomar e sua filha Maria Mazeda. Ou seja, Catarina de Jesus se concluiu a sua culpa porque ela sabia que o recolhimento ia ser fundado, então ela queria passar uma imagem de santa para as outras. E como os progressos não acompanhavam, digamos, a competição, a disputa entre as religiosas, elas passaram a fingir essas visões, fingir essas revelações para terem tido em conta de santas. E diz mais, sendo a ré, no caso, Guiomar Mazeda, uma mulher pobre, algo que a gente já viu no início, ela e suas companheiras buscaram este modo para comerem e viverem à custa do dito Tomé Coceiro. E intervindo interesse particular, é sinal de serem as visões e revelações que a ré diz ter falsas. O licenciado Simão Ribeiro reforça essa tese. Diz que os êxtases e supostos milagres são modos que as ditas mulheres buscam para viverem e comerem à custa do dito Tomé Coceiro, repetindo essa tese, que tudo gasta com a ermida a hospedar religiosos e pessoas que lhe parecem religiosas. Então, havia um esforço dessas mulheres em parecerem religiosas. E as Mazedas finalmente foram condenadas a açoite citra sanguinis effusionem, condenadas a degredo para Angola, que depois foi comutado para Aveiro, pagamento das custas processuais e penas espirituais. Através desse peculiar caso de Maria Mazeda, podemos chegar a algumas conclusões parciais. A primeira é que, assim como a santidade considerada legítima poderia ser uma forma de obtenção de destaque, também poderia dizer o mesmo da variante simulada, ao menos enquanto a sua real natureza permanecesse encoberta. No caso daquela terceira franciscana, viu-se que, através de suas visões, obteve considerável fama na vila de Montemor. Certamente muito mais do que teria como filha abandonada de um humilde lavrador, e da mesma forma que Guiomar Mazeda, uma mulher enjeitada por seu marido. A apreciação desses casos também permite verificar que a necessidade poderia motivar práticas de fingimento, as quais constituiriam estratégia de sobrevivência em circunstâncias socioeconômicas desfavoráveis, como parece ter sido o caso das personagens aqui estudadas. O fenômeno da santidade é complexo e cheio de nuances, mas temos indicações de que as Mazedas parecem ter sido, ao menos no início, religiosas de boa vida, mas que foram mal dirigidas espiritualmente, ou ainda religiosas dotadas de uma aspiração à santidade, uma aspiração genuína à santidade, mas que acabaram por recorrer ao fingimento, movidas pela ferrenha competição entre as terceiras do Beatério e do Padre Coceiro e pela necessidade de sobrevivência. Então, o fingimento e a santidade considerada verdadeira ou real nem sempre estavam tão distantes assim.
Parece ter havido a preocupação em parecer mais santa do que as demais, para, assim, assegurar a continuidade do seu sustento, bem como o lugar no recolhimento que se tensionava fundar. Vale ressaltar que não significa que a santidade simulada, especialmente no caso de indivíduos mais pobres, fosse um produto apenas da realidade socioeconômica, mas os casos analisados nessa apresentação mostram que não se deve desconsiderá-la por se tratar de uma chave explicativa importante. Outros elementos, como o desejo de obter prestígio e autoridade, bem como disputas no interior de alguns grupos, podem e devem ser considerados para análise desse complexo fenômeno, o qual, em última instância, continuará a desafiar a nossa limitada capacidade de compreensão. Obrigado.